Vida de Santa Rita de Cássia, admirável advogada das causas impossíveis. Padre José Cabezas. 1. Infância, família e pátria. Santa Rita nasceu na Úmbria, Itália, lugar abençoado que deu ao mundo muitos santos, entre os quais São Bento e São Francisco. No sopé das elevadas montanhas sabinas, conservam-se ainda os muros da antiga cidade de Cássia, cuja origem perde-se em remota antiguidade. Entre os moradores dessa pequena aldeia, em meados do século XIV, estavam os esposos Antônio Mancini e Amada Ferri. Amavam-se com santo afeto, no exercício de uma vida virtuosa e de exemplares costumes. Faltava-lhes, porém, para se considerarem felizes, que o Senhor lhes concedesse um filho. Era esta a única aspiração dos seus corações e o fim de suas fervorosas preces. Um dia, Amada teve uma visão na qual o Senhor lhe revelou que seria a mãe de uma menina extraordinária, que no brilho de suas virtudes seria não só o precioso ornato da família e de sua pátria, como também teria fama de santidade universal. Tão agradável revelação foi um prêmio da especial devoção que Antônio e Amada professavam à sacratíssima paixão de Nosso Senhor, pois os mistérios da vida e da morte do Divino Salvador constituíam o objeto de suas meditações. Os biógrafos especificam estes detalhes para explicar, pela devoção dos pais, a que teve Santa Rita desde sua meninice dos mistérios da cruz. Ocupados em tão piedosos exercícios, passavam-se os anos e quase haviam perdido as esperanças quando Amada começou a sentir-se de um modo que não sabia explicar. Parecia-lhe sentir-se mãe, mas, julgando ser vítima de uma ilusão, cheia de dúvidas, ocorreu a prostrar-se aos pés de Jesus crucificado. E quanto mais fervorosas eram suas súplicas, o Senhor se dignou confirmar-lhe a revelação feita antes de que daria à luz uma menina que chamaria Rita, a qual consolaria a velhice de seus pais e havia de ser Margarida, pois Rita é contração deste nome. Acalmaram-se completamente as inquietações de Amada, e nasceu em seu coração inefável júbilo, vendo-se mãe em uma idade avançada. Dores do mundo. A Igreja estava, nessa época, enfraquecida pelas heresias dos beguardos, beguinos, adamitas, valdenses e wicléfitas. Numa época de desordem e confusão, veio Rita ao mundo, parecendo impossível que num campo de tantos espinhos germinasse uma rosa de tanto perfume e tão bela como foi essa serva de Deus. A guerra, a desolação e a imoralidade reinavam, em maior ou menor escala, em todos os estados da Península Itálica, sem que dessas calamidades ficassem livres os estados pontifícios, especialmente durante o tempo que a sede apostólica permaneceu em Avignon. E como se não bastassem os males internos, ocorriam invasões por hordas de aventureiros que a fizeram de teatro das suas crueldades pela Germânia, Hungria, Inglaterra e Borgonha, de meados do século XIV até os tempos de Carlos V. A depravação era grande e estava tão enraizada que não foi bastante para contê-la o castigo do céu, com a peste em meados daquele século. Na noite de 22 de maio de 1381, sendo o pontífice Urbano VI, nasceu no pequeno povoado de Roca Porena esta singular criatura, primeiro e único fruto que em sua bem adiantada idade tiveram Antônio e Amada. Vinha ao mundo no silêncio da meia-noite e seus pais exultaram contemplando a formosa criaturinha, beijando-a com ternura, davam graças a Deus por lhes ter cumprido a promessa. Passadas as primeiras alegrias, os pais trataram logo de que Rita recebesse o santo batismo, que apaga o pecado original e torna os homens filhos de Deus e herdeiros de sua glória. Nessa ocasião,
Não havia pároco em Roca Porena, e foi preciso levar a menina a Cássia. Ali, ao 4º dia de seu nascimento, foi batizada na igreja de Santa Maria. O milagre das abelhas. Terminada a cerimônia, voltava para casa a pequena comitiva que levara a menina, mas enquanto pais e parentes festejavam o batismo, a inocente menina adormeceu. Passou a noite tranquila, e ao amanhecer do dia seguinte, o 5º de seu nascimento, um prodígio. Um enxame de abelhas brancas apareceu de repente, revoando ao redor do berço, e como que brincando em torno daquele rosto angelical, pareciam querer pousar sobre os lábios entreabertos da menina, como se intentassem fabricar dentro deles um rico favo de mel. Todos os biógrafos citam esse fato prodigioso. Os juízes da causa de canonização o consideraram admirável. Grande foi o espanto que causou esse extraordinário acontecimento, porém, de modo especial, impressionou o coração de Amada, já comovida pelas maravilhas que precederam o parto. De fato, de Santo Ambrósio, São João Crisóstomo e de outros santos, se contam fatos semelhantes. Vida em família. Rita teve um pai, verdadeiramente cristão, e sua mãe, tão gravados tinha na consciência seus deveres, que se considerava o anjo da guarda da filha amada. Obrigava-se a iniciar na vida da fé, da caridade e do sacrifício, a santa que havia de ser, no mundo, um belo exemplo. Nos braços e entre beijos de amor materno, começou a germinar na menina Rita a caridade que mais tarde constituiria o traço principal de sua fisionomia moral. Todos os que têm escrito sobre a vida da santa citam a inclinação de Rita, quando já maiorzinha, a vestir-se com simplicidade, com recato e modéstia, superiores às que são comuns para a sua idade, acrescentando que o retiro e a oração eram nela como que instintivos. Quem a procurasse podia ter certeza de encontrá-la em casa ou na igreja. Este era seu lugar predileto, onde passava largas horas rezando e meditando, com tanto recolhimento que parecia uma estátua. Ainda que a penitência fosse imprópria aos seus poucos anos, Rita começava a praticá-la, impondo-se certas privações, especialmente na comida, o que procurava disfarçar, fazendo assim mais agradáveis a Deus suas mortificações, e distribuindo entre meninas pobres uma parte do alimento que se privava. Desejo pelo estado religioso. Forte influência exercia em Rita a fama de santidade dos eremitas de Santo Agostinho, que viveram perto de Roca, assim como o secreto impulso que a impelia à solidão. Porém, não sabia como combinar o retiro com a necessidade que seus pais tinham de sua companhia e ajuda. Certamente, a ideia que tinha era a de tomar o véu das virgens. Porém, temendo por seus pais, contentou-se em pedir que a permitissem ficar sozinha num canto da casa o tempo que precisasse para suas orações, sem que nada a distraísse. Seus pais deram-lhe, então, um cômodo afastado, para que se entregasse às suas devoções. A este, trasladou Rita suas imagens e estampas da paixão, seus instrumentos de penitência e objetos de piedade. E naquele agradável retiro, como em silencioso jardim de seus amores, passava todo o tempo que tinha livre de ocupações. Lá, seu espírito respirava um ambiente místico, seus anelos se acalmavam e seu coração mergulhava na paz e doce contento que só a graça pode fazer brotar. O desejo de Rita era consagrar-se inteiramente ao amado de seu coração, abraçando a vida religiosa, mas não podia nem queria deixar seus pais. E assim, vivia numa indecisão dolorosa, sem saber o que fazer. Até ser surpreendida por uma notícia desagradável. Obrigada a casar-se. Chegou para Rita a época da vida em que é preciso decidir
qual estado que se vai abraçar, conforme a inclinação de cada um. Do acerto desta eleição depende a sorte temporal e eterna de todos. Por isso, devemos examinar seriamente nossas inclinações, tendências e aptidões predominantes antes de uma decisão. Luta medonha se desencadeou no coração de Rita quando escutou a decisão já tomada de seus pais de que se casaria. De um lado, o amor à virgindade que havia oferecido a Jesus, esposo das almas. De outro, a obediência devida aos pais. Surpreendida, Rita primeiro ficou muda. Depois começou a excusar-se, aduzindo os motivos que tinha para não aceitar o estado de matrimônio. Quando se convenceu de que tudo era inútil, as razões seguiram as lágrimas. Chorava Rita, também choravam seus pais, porém a decisão era irrevogável. Então, caindo de joelhos diante de sua mãe, entre abundantes lágrimas e suspiros de amargura, exclamou: Eu nunca soube o que é desobedecer, nem contrariar tua vontade. Mas o sacrifício que me exiges é superior às minhas forças. Concede-me, ao menos, que antes de te dar uma resposta, consulte Nosso Senhor quanto assunto tão delicado. E Rita foi prostrar-se aos pés de Jesus. Ali, rezou e chorou. Depois de haver desabafado, veio a paz e abandonou-se completamente à vontade de Deus, manifestada na de seus pais, pois o Senhor lhe inspirou obediência. Tão grande era o interesse dos pais de Rita em assegurar o bem material da filha, que apressaram, quanto possível, os desposórios com o jovem Fernando. E a um erro seguiu-se outro, pois o jovem escolhido para seu esposo era de um gênio impetuoso, irascível, desconfiado. Disposta a sair de seu retiro, unindo sua sorte à de Fernando pelo laço indissolúvel do matrimônio, a amável e virtuosa Rita, que todos julgavam moldada para o convento, preparava-se para a solenidade do ato. Achava-se na flor da idade, quando, coberta pelo véu da modéstia, apresentou-se ante o altar para receber o sacramento. Santa simplicidade. Não se passara muito tempo, Fernando mostrava já seu caráter. Falava com enfado e palavras ásperas, às vezes grosseiras. Nada lhe agradava. De tudo se enfastiava e aborrecia. Não era amigo e companheiro de Rita, antes o verdugo de sua mansidão. Uma provação constante para sua paciência, permitindo-o Deus para a mortificação de sua serva. O silêncio, a humildade e a paciência eram a resposta de Rita aos maus tratos, injúrias e desprezos. Nada omitia para agradar ao marido, despendendo amorosa solicitude para servi-lo, adivinhando suas necessidades, interpretando seus gostos, evitando o menor motivo de queixa, sempre disposta a fazer sua vontade, até onde lhe permitisse chegar a condescendência cristã. Todavia, nada bastava para contentar o ânimo de Fernando, e Rita carregava resignada, apesar da cruz desse matrimônio. Um estado que para muitas esposas é manancial de brigas, discórdias e pecados, para ela foi ocasião de praticar virtudes. Esposa mártir, cada dia mais firme em sua fé, e levando sua paciência até o heroísmo, multiplicava orações e penitências, rogando ao Senhor que se apiedasse de seu esposo. E Deus, que muitas vezes, pelas súplicas de uma fiel esposa, tem abrandado a dureza de maridos infiéis, mudando seus corações rebeldes, quis consolar Rita, fazendo do esposo, de leão furioso que era, um manso cordeiro. Afinal, admirou-se Fernando da paciência e mansidão de Rita, e foi aos poucos moderando suas tirânicas exigências e ira, e as palavras injuriosas com que a maltratava, acabando por reconhecer-se culpado, desagravando ao Senhor das ofensas passadas e procurando agradar sua esposa. Dominar o coração de um homem, até assenhorar-se dele, é privilégio da esposa dotada de virtudes.
Já vimos quão difícil era abrandar Fernando, e mais ainda conquistar seu afeto. Mas, afinal, a esposa virtuosa, depois de muitos anos de constante paciência, conseguiu que acalmassem as ondas daquele coração tempestuoso e reinava, enfim, a paz neste lar doméstico. Viuvez. Fernando agora fugia de casa sempre que sentia renascer o seu mau gênio, para não ofender a esposa. Somente regressava depois de ter recuperado a tranquilidade de espírito. Com esta mudança de caráter e costumes do esposo, veio para o casal o nascimento sucessivo de 2 filhos. Cumpria Rita com perfeição os deveres de mãe no cuidado dos filhos. Entre afagos e beijos, procurava incutir-lhes o amor de Deus e a prática da virtude, para que esta facilitasse à natureza o caminho do bem e a aversão do mal, sendo ela a primeira a dar o exemplo. Falava-lhes com meiguice, corrigia-os e castigava com brandura para os manter na obediência e no santo temor de Deus. Mas não olhava só o presente, fitos os olhos no futuro dos filhos e também no do esposo. Mortes e provações. Chegou para Rita a hora de perder seus pais. Ela, que sempre fora toda ternura filial, e que com grande submissão e docilidade submetera-se em tudo à vontade dos pais, foi receber deles a última bênção, e entre beijos e lágrimas recolheu seus últimos suspiros, fechando com a mão piedosa seus olhos na morte. Não havia enxugado ainda suas lágrimas pela perda dos pais, trouxeram-lhe a horrível notícia de que um grupo de malfeitores, não esquecendo antigas ofensas, havia assassinado traiçoeiramente seu esposo Fernando. A funesta notícia gelou o coração da santa e a mergulhou num mar de amarguras. Ela, que qual solícita abelha vinha lavrando o favo do lar doméstico, colhendo excelentes flores de virtude, auxiliando os pais, educando os filhos no santo temor de Deus, justamente agora que via frutificar seu trabalho. Mãos pérfidas desfazem num instante uma grande obra, labor de tantos anos e sonho de tantas esperanças. Como que fora de si ficou a amante esposa quando lhe trouxeram o cadáver de Fernando, esfaqueado e ensanguentado. Sofreu resignada o duro golpe. Triste, angustiada, procurava a Rita conformar-se com sua sorte aos pés de Jesus crucificado. Curvada, como disse o padre tarde, pelo peso da dor, mas não tardou em levantar-se, fazendo-se superior a si mesma e a tudo o que lhe sucedera. Elevou sua contemplação ao céu e, conhecendo que tanto os bens que dele procedem, como os males que o homem causa, todos entram nos desígnios da providência, aceitou-os. Virtuosa e santa, tirou da fé o consolo que necessitava seu coração angustiado. Abraçou os filhos, multiplicou os sufrágios. Rita perdoa, seus filhos não. Sozinha no mundo, para atender à educação dos filhos e às necessidades da vida, o presente era doloroso, o futuro a intimidava, e sua condição de viúva aumentava as angústias. Os horrores daquela morte, que continuamente se apresentavam à sua memória, abatiam-na. Ao lado da imagem da vítima, via sempre o fantasma do assassino. Porém, discípula fidelíssima de Jesus crucificado, ouvia no seu interior uma voz que repetia as palavras do Mestre pendente na cruz. Perdoa-os, meu Pai, porque não sabem o que têm feito. E Rita, antepondo a tudo o exemplo do crucificado, não só perdoou aos assassinos, como rezou por eles, para que Deus não lhes tomasse em conta o crime cometido. Mas Rita observa que começa a germinar nos filhos o desejo de vingar a morte do pai. Teme por sua sorte, repreende-os com severidade, pondera-lhes, ameaça-os com castigos. Ao mesmo tempo, multiplica os cuidados para afirmar no coração dos filhos o temor de Deus,
imprimir neles sentimentos generosos para perdoar as injúrias. Aumenta suas súplicas ao Onipotente e, com fervor e lágrimas copiosas, pede-lhe que não a desampare naquele novo perigo. Mas passam-se os dias e a Santa Mãe, com o coração angustiado, compreende que os filhos não abandonam os sentimentos de vingança. Torna a rogar-lhes, insta, afaga-os, chora para lhes persuadir o perdão. Faz considerações sobre as máximas eternas e sobre os horrores do inferno. Fala-lhes do exemplo dos santos e principalmente de Jesus Cristo, que não se contentou em perdoar seus algozes, mas ainda implorou para eles a misericórdia divina. Tudo inútil. A mudança esperada não chega, e temendo perder os filhos na eternidade, com o coração penetrado da mais dilacerante dor, de joelhos diante de Jesus, e com a abnegação mais sublime, suplica-lhe que mude a condição de seus filhos, fazendo-lhes esquecer a vingança, ou que os leve deste mundo antes de permitir que o ofendam. Nessa oração, Rita chegou ao cume do heroísmo, pois, sendo mãe tão amorosa, o temor de perdê-los para o inferno se sobrepôs a qualquer apego humano. E o Senhor misericordioso ouviu suas preces. Em menos de um ano, morreram-lhe os 2 filhos, antes que a malícia pervertesse totalmente seu coração. Apesar de ter sido a súplica de Rita inspirada pelo grande amor ao soberano Senhor, não pôde subtrair-se à dor dilacerante que em todas as mães produz a separação pela morte dos filhos, embora com a esperança de juntar-se a eles depois de algum tempo na glória eterna.